Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui na 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Gostaria de agradecer o convite da professora Patrícia Prola e da doutora Fernanda Viana, que organizaram essa semana, junto com suas equipes, com tanto carinho, e nos proporcionaram a oportunidade de estar aqui com vocês, eu com duas colegas fantásticas, que vocês vão ficar encantados em ouvi-las, num tema tão relevante como o da nossa mesa, que é exatamente evidências científicas para a promoção de uma vida saudável, desde o nascimento até o futuro da nossa criança, né? Então, eu sou a Rita de Cássia Silveira, sou professora titular de pediatria da Faculdade de Medicina da URGS, serei a última a falar. E tenho o prazer de introduzir a vocês a professora Maria Lúcia Oppermann, que é maravilhosa, ela é professora titular da ginecobstetrícia da nossa Faculdade de Medicina também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda tem a chefia do serviço de ginecobstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso é um resumo, só bem resumido, de tudo que ela faz, porque é muita coisa, essa mulher é muito dinâmica. Tenho também como colega, que me orgulha muito, a professora Lavínia Schiller-Fachin, né? Ela é médica geneticista, professora do nosso programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, uma colega super ativa, e também é do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, além de ser pesquisadora do CNPq. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos até às 10 horas essa atividade e, ao final, teremos um tempo para perguntas. Não deixem de fazê-las para enriquecer a nossa atividade. Por favor, professora Maria Lúcia. Obrigada, Rita. Bom, gente, bom dia. Primeiro, agradecer as palavras maravilhosas da Rita. Ela exagera um pouco quando faz menção a tantas maravilhas. E eu quero agradecer a Rita por ter lembrado do meu nome e a professora Patrícia Prola por ter aceitado a indicação. Eu vou falar, então, sobre o nosso encontro hoje, que são evidências científicas para promoção de vida saudável na gestação e período neonatal. O meu tema será o tema com quem eu mais o tema que eu mais trabalho, que é o diabetes gestacional. Por que o diabetes gestacional seria tão importante em termos de prevenção durante a vida? Porque, na verdade, ele prenuncia o aparecimento de um ciclo vicioso transgeracional de obesidade, principalmente, e de diabetes como consequência. Então, a mulher com diabetes gestacional, ela tem hiperglicemia, tem aumento de resistência à insulina, e eventualmente tem também disfunção das células beta-pancreáticas e um risco muito alto de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Os filhos dessas mulheres com diabetes gestacional, que foram submetidos na vida intrauterina ao aumento glicêmico e provavelmente de outras substâncias que a gente talvez ainda não conheça, principalmente se esses filhos forem meninas, forem mulheres, serão mulheres jovens com mais risco de diabetes e de obesidade. Essas mulheres, quando engravidarem, provavelmente farão diabetes gestacional e aí nós fechamos o ciclo. A maneira que a gente teria de fazer a prevenção desse ciclo vicioso seria iniciando com a prevenção da obesidade, que frequentemente está associada com síndrome de ovário policístico e o aumento de risco de pré-eclâmpsia durante a gestação. O controle glicêmico na gestação é a segunda maneira da gente tentar prevenir o fechamento desse ciclo, e isso é o que a gente mais trabalha na minha área. E, finalmente, prevenção da obesidade e diabetes em jovens, que é uma coisa super importante em termos de saúde pública. Por que é tão importante eu manejar o diabetes gestacional? Na verdade, a gente quer prevenir inicialmente as complicações perinatais.
Mas, de maneira mais geral, a gente quer prevenir o ciclo vicioso que eu mostrei para você. A gente sabe que a intervenção intrauterina no começo da vida parece ser a mais efetiva para atenuar o potencial de obesidade na população. Seria, então, uma medida de saúde pública para reduzir a carga de obesidade no mundo. E a respeito do tratamento do diabetes gestacional, Robert Moses, que é um dos grandes estudiosos do assunto, definiu numa frase: você é o que a sua mãe comeu. E que é justamente aonde a gente começa no diabetes gestacional. Então, o aumento da carga de diabetes no mundo é muito evidente. Esses são dados do IDF, International Diabetes Federation, para 2045. Se acredita num aumento de 50% na área da América do Sul e Caribe, um aumento de 87% no norte da África e no Oriente Médio, e de 134% de aumento na África. Isso é absolutamente espantoso. O diabetes vai se tornar a doença, provavelmente a doença mais comum do mundo, mas muito parelha com a obesidade. Em termos de carga de doença, nós temos que a prevalência global padronizada por idade de diabetes já está em torno de 6%, e se reflete num aumento de perda de dias e de anos de vida produtiva atribuíveis ao aumento da glicemia de jejum. No diabetes, na hiperglicemia da gestação, isso não muda. Nós estamos atualmente com 17% das gestações afetadas por hiperglicemia. Gente, 17% é um número espantoso. E você sabe que o diabetes gestacional é uma das causas de hiperglicemia na gestação. Os fatores de risco para o diabetes gestacional, o mais importante deles é modificável, que é o excesso de gordura e o excesso de peso corporal. E, tradicionalmente, a gente usa o teste de tolerância à glicose com 75 gramas em 2 horas como padrão ouro para o diagnóstico do diabetes gestacional clássico, que é aquele diagnosticado entre 24 e 28 semanas de gestação, e também para o diabetes fora da gestação. Em termos de fisiopatologia, só para dar uma leve passada nisso. Na mãe, o que a gente tem de muito aumentado no diabetes gestacional e em todas as situações de hiperglicemia na gestação é a glicose. Existem uma importância muito grande dos aminoácidos no início da gestação, e lipídios e hormônios e citocinas e provavelmente outras substâncias atuando e que a gente ainda não conhece. Na placenta, a glicose passa por difusão facilitada. O pâncreas fetal começa a ter que lidar com esse aumento de aminoácidos e com o aumento de glicose já a partir da 12ª semana. Já existe insulina fetal detectável no líquido amniótico. E a insulina é o fator central do que a gente chamava antigamente de fetopatia diabética, que são os efeitos danosos da hiperglicemia na formação fetal. A gente sabe que ela influencia a organogênese com um aumento bastante grande, em torno de 6 a 7% atualmente é o que a gente calcula, da hiperglicemia durante o período de concepção, provocando malformação fetal. No diabetes gestacional clássico, não existe um aumento de doença, de alteração de malformação fetal, por conta da hiperglicemia. Inicialmente, teoricamente, está dentro do normal, mas isso talvez não seja bem assim com alguns outros tipos de diabetes gestacional. De qualquer maneira, é o hiperinsulinismo fetal o responsável pelas alterações possivelmente epigenéticas que podem acontecer intraútero e que vão ter função no pulmão. Boa parte desses bebês, quando nascem perto do termo, apresentam disfunção respiratória e muitas vezes a termo completamente ainda apresentam disfunção respiratória por conta do aumento da insulina e da ação
antagônica da insulina com os fosfolipídios do surfactante pulmonar. Tem uma ação no sistema nervoso central, ossos, enfim, em todos os órgãos que apresentam um aumento de crescimento e de anabolismo devido ao aumento de substrato e aumento de insulina, que é um hormônio anabolizante. Com isso, no recém-nascido, a gente vai ter um aumento de disfunção respiratória, o aparecimento de hipoglicemia neonatal com muita frequência nesses bebês, macrosomia fetal, que é aquele bebê pesando acima de 4 quilos, hipertrofia cardíaca e esteatose hepática. Ao longo da vida, isso vai poder se concretizar como doença pulmonar no adulto, o retardo de desenvolvimento cognitivo, que está ficando cada vez mais claro, associado à hipoglicemia neonatal, mesmo que ela seja assintomática, e, ao longo do tempo, aumento de risco de obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e doença hepática. O que nós temos, então, agora, a princípio, em 2008, foi feito um estudo, um grande estudo observacional, com 25 mil mulheres, foi um estudo multiétnico, tentando encontrar um padrão de glicemia que fosse um ponto de corte para definir aonde começariam os efeitos adversos da glicemia materna durante a gestação. E o resultado, para encurtar toda a história, foi que quanto menor a glicemia, melhor o desfecho. Então, esse tem sido o nosso foco de tratamento, controle glicêmico. Atualmente, nós temos 3 tipos de hiperglicemia na gestação, de maneira assim bem concisa. O diabetes pré-gestacional, que é aquela mulher que já tem diabetes, já tem o diagnóstico de diabetes, encompassa então as mulheres com diabetes tipo 1, tipo 2 ou outros tipos, o MOD e o LADA, por exemplo. O diabetes diagnosticado na gestação, que é chamado em inglês de maneira mais clara de overdiabetes. A gente, usando o termo diabetes diagnosticado na gestação, é meio comprido, e diabetes na gestação pode confundir com diabetes gestacional. Enfim, gente, eu sempre uso o termo em inglês junto para ficar bem claro. Então, ele é aquele diabetes, aquela hiperglicemia identificada na gestação, numa mulher que não tem diagnóstico prévio de diabetes, mas os níveis glicêmicos dela na gravidez são compatíveis com diabetes fora da gestação. Normalmente, essa hiperglicemia persiste após a gestação, porque, na verdade, essas mulheres já tinham diabetes antes, só não tinham diagnóstico. As complicações desse tipo de diabetes são muito semelhantes ao do diabetes tipo 2 pré-gestacional. E, finalmente, o diabetes gestacional, que é o nosso foco, que é aquele identificado durante a gestação, só que os níveis glicêmicos são menores do que aqueles do diabetes fora da gestação e, normalmente, a hiperglicemia se resolve após o parto. Houve uma pequena mudança agora no diabetes diagnosticado na gestação, o overdiabetes, em relação ao diagnóstico, porque houve uma alteração na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes em relação ao diagnóstico de diabetes fora da gestação. Então, se usa atualmente glicemia de jejum maior ou igual a 126, sem alteração, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, sem alteração, e glicemia no teste de oral de tolerância à glicose de 2 horas, maior ou igual a 200, sem alteração. Entretanto, entrou agora dentro do capítulo diagnóstico do diabetes fora da gravidez, a glicemia no teste oral de tolerância à glicose de 1 hora, igual ou maior a 209. Esse é um trabalho que foi publicado esse ano no Lancet, a respeito do diabetes gestacional. É uma série, esse é um dos papers. Então, o diabetes gestacional é definido como uma hiperglicemia detectada pela primeira vez em qualquer momento da gestação, sem critério diagnóstico para diabetes em adultos, tanto na gestação, que seria o over, como fora da gestação. Então, são níveis de glicemia menores. Ela é a patologia mais prevalente na gestação e provavelmente esteja espelhando o aumento da obesidade e do diabetes tipo 2 no mundo. Nos Estados Unidos, se estima um custo direto de 1,6 bilhões, provavelmente, na sua maior parte, devido às complicações perinatais de doença hipertensiva da gestação, de parto pré-termo, de complicações neonatais respiratórias e metabólicas que exigem internação em UTI neonatal.
No Brasil, existe um consenso em relação ao diagnóstico do diabetes gestacional, que foi definido em 2013 pela Organização Mundial da Saúde, utilizando o estudo RAPO como base. Então, na paciente, no primeiro trimestre, antes de 20 semanas, o diagnóstico pode ser feito do diabetes gestacional com uma glicemia de 92 a 125. Isso é bastante problemático. Em alguns países do mundo, a glicemia de jejum não se correlaciona no primeiro trimestre, principalmente, com o aparecimento do diabetes propriamente dito, quando feito o teste oral de tolerância à glicose. Porque aqui nós temos a glicemia de jejum no primeiro trimestre, até as 20 semanas, usando simplesmente a glicemia de jejum. A gente vai utilizar o teste oral de tolerância à glicose para rastrear o diabetes gestacional a partir das 24 a 28 semanas, nas mulheres que tiveram, no primeiro trimestre, uma glicemia de jejum normal, menor que 92. E o teste de tolerância à glicose, na verdade, é o nosso padrão ouro. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico do diabetes gestacional? Nós tivemos já 2 grandes estudos randomizados, que já são antigos, mas foram muito elucidativos, mostrando que o tratamento do diabetes gestacional, que é aquele nível de glicemia que não atinge níveis para a gente fazer diagnóstico de diabetes fora da gestação, o tratamento impacta no aparecimento de complicações perinatais. Impacta na admissão em UTI neonatal. Vocês sabem que a professora Rita vai abordar isso com muita propriedade. O impacto na vida desse bebê e na conexão mãe-filho da internação em UTI neonatal não pode ser menosprezado. E aumenta a indução de parto, mas isso é uma consequência secundária. Um outro estudo randomizado, que foi base da definição da necessidade de tratamento do diabetes gestacional leve, foi o estudo do NIH. Ele mostrou que, em relação aos desfechos perinatais primários, não houve diferença no grupo tratado e não tratado. Nós estamos falando de mulheres com diabetes gestacional leve e diabetes gestacional clássico, diagnosticado entre 24 e 28 semanas. Entretanto, em relação a um dos desfechos secundários, que é o aumento, que é o peso e a composição corporal do bebê, houve uma diferença grande, muito significativa, em relação ao grande para a idade gestacional no grupo tratado contra o grupo não tratado. Essa é uma nova revisão sistemática, bem mais recente, de 2022, mas que mostra, quando ajustado para os agentes confundidores, o diabetes gestacional se associa de maneira significativa com uma grande quantidade de desfechos gestacionais adversos. A gente tem que levar em consideração... Obrigada. Em consideração que essa revisão sistemática teve em torno de 70% de ensaios randomizados considerados de alto risco para viés. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a avaliação desses resultados. De qualquer modo, eles encontraram que no grupo que não... Nós estamos comparando mulheres com diabetes gestacional com e sem uso de insulina, comparando com mulheres sem diabetes gestacional. E o que foi encontrado foi, então, um aumento de parto pré-termo. Isso tem um impacto muito grande na vida dessa criança, na vida dessa mãe também. Um aumento grande, independentemente do tipo de tratamento dessa mulher, principalmente nas mulheres que não usam insulina, um aumento de macrosomia, e nas mulheres que usam insulina, um aumento de internação na UTI neonatal. As mulheres que usam insulina, a gente pode imaginar que elas devam ter um diabetes mais severo, hiperglicemias mais graves. E atualmente está começando a ficar de maneira cada vez mais clara a necessidade da gente separar o diabetes gestacional em um diabetes gestacional precoce, que é aquele diagnosticado antes de 20 semanas, e o diabetes gestacional chamado agora de tardio, que é o clássico, diagnosticado entre 24 e 28 semanas. Existe uma redução de mortalidade perinatal quando eu trato o diabetes gestacional precoce em relação
a quando eu trato somente em torno de 24 a 28 semanas. Essas mulheres que são rastreadas entre 24 e 28 semanas e que não foram tratadas antes das 20 semanas, têm um aumento de mortalidade perinatal e um aumento de hipoglicemia neonatal, que é meio limítrofe, mas a importância da hipoglicemia neonatal não pode ser negada, apesar da mortalidade neonatal ser um desfecho por si só definitivo. Esse trabalho, então, mostra, é um trabalho bastante recente, como se a gente tratasse mulheres com diabetes gestacional, diagnosticadas antes das 20 semanas, e esse grupo, então, tratou imediatamente metade do grupo, e praticamente metade do grupo foi considerado controle. Elas vão repetir, não fizeram nenhum tratamento, repetem a curva de tolerância à glicose em 24 semanas, que seria a época do diabetes gestacional clássico, e eles foram avaliar, então, os desfechos dessas mulheres ao final da gestação. Tá? Então, mulheres que fizeram um TTG, que fizeram um teste de tolerância à glicose antes das 20 semanas, as que foram tratadas imediatamente, se o teste foi positivo, e as que foram, então, consideradas controles e tratadas somente se o novo teste de tolerância à glicose foi positivo no período clássico. Então, houve uma diferença importante em relação aos desfechos, principalmente nas mulheres com hiperglicemia maior, uma elevação da hiperglicemia, e principalmente naquelas que tiveram o diagnóstico antes das 14 semanas. Em relação à doença hipertensiva da gestação, houve uma diferença muito pequena. Finalmente, né, o desfecho composto desse estudo foi um parto antes de 37 semanas, um peso acima de 4.500 gramas, disfunção respiratória, distocia no parto, morte intrauterina ou morte neonatal. O grupo que foi tratado somente depois da confirmação diagnóstica, com 24 semanas, teve um desfecho de 30,5%, enquanto que o grupo que foi tratado imediatamente teve um desfecho em torno de 25%. O dano potencial é quando a gente trata o diabetes gestacional precoce com mulheres com num limite glicêmico menor, eu posso ter um aumento no número de pequenos para a idade gestacional, que também não é um desfecho desejado. Então, atualmente, nós temos um paradigma de que quais são os impactos do diabetes, da hiperglicemia durante a gravidez. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o overdiabetes, né, que é aquela hiperglicemia descoberta na gestação, mas certamente já presente desde o início, tem um impacto importante na organogênese, aumento de malformações congênitas, tem um impacto no comportamento dessa criança, possivelmente relacionado aos danos que a gente vai ver depois, epigenéticos relacionados à hipoglicemia neonatal. E certamente alterações antropométricas e metabólicas, são aqueles bebês enormes secundários à hiperglicemia materna. Então, a gente sabe que esses tipos de diabetes impactam durante toda a gestação, durante todo o período de crescimento fetal. Enquanto o diabetes gestacional, como era diagnosticado a partir das 24, 28 semanas, ele não teria um efeito nem no organogênese, um efeito pequeno comportamental, e seria um efeito eminentemente antropométrico e metabólico. Então, esse seria o paradigma atual. A gente faz um rastreamento precoce para diabetes tipo 2, que seria o over, né, sem diagnóstico, e um rastreamento tardio para o diabetes gestacional, entre 24 e 28 semanas. O que hoje a gente está pensando em atuar é que o diabetes tipo 1 e tipo 2 e o over continuam implicando em toda a gestação, mas que o diabetes gestacional precoce, que aparece antes das 20 semanas, também teria esse impacto. E o diabetes gestacional tardio clássico seria, novamente, aquele que só impacta a parte antropométrica. Então, o novo paradigma seria rastreamento precoce para o diabetes tipo 2 over e para o diabetes gestacional precoce, e o rastreamento tardio para o diabetes médio gestacional tardio. Então, nós temos que, a longo prazo, nas mulheres, existe um aumento de tipo 2, doença cardiovascular e síndrome metabólica, nas crianças, do risco de diabetes tipo 2 na vida futura, obesidade, doença cardiovascular e problemas de desenvolvimento neurodesenvolvimentista. O tratamento na gestação
infelizmente, não parece impactar os desfechos maternos a longo prazo, mas impacta nos desfechos perinatais e provavelmente na infância. Muito obrigada. Desculpa o atraso. Rita, te devolvo a palavra. Professora Lavínia, o palco é Ok, seu. muito obrigada. Vou compartilhar minha tela, então. Aqui, vamos lá para a apresentação. Pronto. Então, a primeira coisa é, igualmente, agradecer muito a Fernanda Viana, a Patrícia Prola, que nos convidaram, a professora Rita e a Malu, que eu tenho, assim, muita alegria de estar junto dessa mesa, muito orgulho mesmo, falando de um tema tão importante. E vai ser bem legal eu falar para vocês, porque eu vou falar agora na prevenção de anomalias congênitas e um pouco também em nível populacional, especialmente na questão de prevenção. E vocês vão ver que vai fazer uma ponte muito bonita com tudo isso que a professora Malu falou antes. Então, vejam, esse gráfico aqui é do Ministério da Saúde, e ele mostra como o Brasil, nessa transição epidemiológica que também envolve a saúde materno-infantil, faz com que, com a diminuição da mortalidade perinatal e infantil, as anomalias congênitas comecem a se tornar causa importante de morte. E no Rio Grande do Sul, elas já são, nesse momento, a principal causa de óbito infantil, e não considerando todas as questões de morbidade também. Esse artigo aqui, ele mostra, ele foi feito por um grupo durante um encontro que houve em 2017, e um dos autores é o professor Roberto Giuliani, do nosso Hospital de Clínicas também e da URGS, em que eles fazem um papel de posição no qual sobre um consenso sobre a questão da vigilância, prevenção e cuidado na América Latina e no Caribe com a questão das anomalias congênitas, ou seja, essa questão da maior proeminência das anomalias congênitas na mortalidade infantil vai atingir de uma maneira geral todos os países de média renda ou média alta renda, como partes do Brasil estão. A outra coisa que chamou muito a atenção e a preocupação com relação às anomalias congênitas na mortalidade e morbidade foi a emergência do surto de microcefalia, que foi, em algumas partes do Brasil, uma epidemia de microcefalia, ou seja, uma epidemia de uma malformação congênita associada a uma infecção, que foi a microcefalia por vírus Zika. Quando a gente fala de microcefalia, na verdade, nós estamos falando em danos cerebrais muito graves, com consequências neurológicas devastadoras. E então se torna a atenção também focalizada para as causas não genéticas, que são as causas preveníveis de anomalias congênitas, e como essas causas podem ter uma relevância muito importante nessa categoria. É importante também dizer para vocês que a Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 3 a 6% de todas as crianças que nascem no mundo têm algum tipo de anomalia congênita. Muitas delas não vão ser diagnosticadas ao nascimento, só mais adiante. Então, por isso, esse impacto ele pode levar anos para ser reconhecido. Aqui, eu quero salientar para vocês essa frase, é do professor Eduardo Castilha, ele já é falecido, e que fundou e coordenou o Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas. E na década de 1980 ou 90, ele já colocou essa frase aqui: mesmo sem saber, qualquer mulher em idade fértil pode estar grávida, tá? Então, essa é a anunciação
em que o anjo avisa para Maria que ela está esperando o menino Jesus. E ele usa essa imagem para dizer: olha só, vejam, mesmo a Maria é o anjo que avisou ela está grávida. E isso é verdade até hoje, não que os anjos venham a avisar as mulheres, mas que as mulheres reconhecem que estão grávidas, quase em 50% ou mais das gestações, elas já estão grávidas quando reconhecem a sua condição de grávida. Ou seja, são gestações que, por não serem planejadas, não quer dizer que não são desejadas, são não planejadas, uma série de fatores de risco podem estar presentes nesse momento da concepção e nas primeiras semanas, onde a gente tem um risco muito grande de anomalias congênitas no momento da embriogênese. Então, a mensagem principal é que a gente tem que começar a mudar o paradigma do cuidado nas mulheres grávidas, que sim, deve acontecer, mas nas mulheres em idade reprodutiva, ou seja, qualquer mulher que possa estar grávida. Então, aqui, essa figura, eu vou passar depois as referências para vocês, tá? É de um livro, uma publicação também do Ministério da Saúde que nós colaboramos, que mostra oportunidades de ações ao longo da vida para prevenção de defeitos ou anomalias congênitas. Então, vejam que a gente começa aqui na pré-concepção, no pré-natal, e no pós-natal, onde a gente vai ter oportunidades de prevenção secundária e terciária, mas este não é o foco da minha fala hoje, é principalmente a pré-concepção e o pré-natal. Eu vou agora, tem várias coisas escritas aqui embaixo, mas eu vou agora detalhar esses momentos de oportunidade com mais cuidado nos próximos slides. Então, essa questão dos fatores de risco não genéticos, que são os modificáveis, é os que vão ter maior impacto na prevenção primária, que é aquela que a gente evita que a anomalia aconteça. Então, vejam, olha só, aí por isso que eu disse foi muito bom a professora Malu falar antes de mim, porque antes da gravidez, então, a gente tem vários momentos de intervenção, seja em estilo de vida, nutrição, tabaco, álcool e drogas de abuso, nas doenças crônicas. Então, vejam aqui, realmente o diabetes, aqueles slides que a professora Malu apresentou, mostrando como o diabetes está se tornando uma das doenças mais importantes, isso indiretamente está certo que boa parte de vocês vão pensar, não, mas o diabetes tipo 2 aparece mais tarde na vida, etc. Mas vocês têm que imaginar que há uma mudança de padrão, de idade, quando as mulheres começam a ter, inclusive, a primeira gestação. Então, o diabetes é um fator de risco importante para anomalias congênitas no nosso mundo atual. E outras que depois eu vou falar um pouco mais, mas hipotiroidismo, doenças psiquiátricas, e coloco aqui condições, né, a obesidade também, na verdade, a obesidade é uma doença, mas a obesidade, e ela, independente do diabetes, da existência de diabetes ou não, também é um fator de risco para anomalias congênitas. A orientação sobre idade materna, a gente fala muito sobre a idade materna acima de 35 anos de idade, para especialmente cromossomopatias, né, síndrome de Down e outras, mas é importante que a idade materna jovem, abaixo de 20 anos, também está associada com riscos, especialmente de uma anomalia que está crescendo em prevalência em todo o mundo, que é a gastrosquise, é uma abertura da parede abdominal, e que é uma anomalia que tem uma prevalência muito mais alta comparativamente a outras idades em mulheres jovens. E, claro, também no período pré-concepção, a história familiar é muito importante para o aconselhamento dos riscos genéticos, né? Não vou menosprezar aqui os riscos genéticos que todos podemos ter. Então, aqui, eu coloco aqui a questão dessas doenças maternas e mostrando aqui, ó, a maioria das anomalias relacionadas a fatores ambientais ocorrem em decorrência de condições maternas.
E aí vejam, o diabetes e a obesidade como fatores de risco para defeito de tubo neural, mas outras anomalias também. Coloco aqui uma série de transtornos e chamo atenção para os transtornos psiquiátricos. Os transtornos psiquiátricos, e antes de falar dos transtornos psiquiátricos, por que esse slide é importante? Porque muitas vezes, na mentalidade ou na ideia das pessoas e das mulheres e das famílias, é que os medicamentos fazem mal. Vejam, eu não estou defendendo todos os medicamentos, mas eu quero colocar aqui que, em várias situações, o risco da doença materna não tratada é muito maior do que o tratamento. Transtornos psiquiátricos são um exemplo, em que as evidências científicas, que é o tema da nossa mesa hoje, mostram que transtornos psiquiátricos não tratados, o risco não só para a mãe, mas como para a saúde do bebê, são muito maiores do que as medicações indicadas, baseadas em evidências, em que nós podemos ter um arsenal de tratamento efetivo e que protege a vida da mãe e do bebê e a saúde de ambos também, tá? Na mesma linha, câncer, doenças autoimunes, já falei em obesidade e diabetes, a hipertensão, infecções e hipotireoidismo, só para citar alguns exemplos, tá? Isso tudo está publicado também numa publicação gratuita e online do Ministério da Saúde que nós contribuímos, e depois, um pouco mais adiante, eu vou deixar o código QR para vocês poderem ter acesso, quem ainda não conhece. Aqui se mistura um pouco também algumas coisas pré-concepcionais com as concepcionais, mas, de novo, sobre medicamentos, eu chamo atenção a 3, que são importantes na idade reprodutiva. Um é o ácido valproico. O ácido valproico eu chamo atenção aqui porque ele causa não apenas de anomalias, mas de transtornos do neurodesenvolvimento, deficiência cognitiva, e é uma medicação que originalmente ela foi usada para epilepsia, mas que atualmente ela é mais usada para transtornos de humor. Então, vejam, eu falei que transtornos psiquiátricos devem ser tratados, mas com o cuidado de qual medicação ser usada. Então, ácido valproico em vermelho, porque sempre que possível evitar em mulheres em idade reprodutiva, de novo, mas durante a gravidez, como ele vai ter um efeito prolongado sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, há tempo de ser trocado, se for possível, é claro. A talidomida é uma medicação que foi o exemplo da primeira medicação teratogênica no mundo, mas no Brasil ainda usada para complicações da hanseníase. Então, em certas regiões do Brasil, nós temos muito cuidado e temos observado casos de síndrome de talidomida fetal ocorrendo pelo uso não apropriado da talidomida. E a isotretinoína, que é muito usada para tratamento de acne cística e outros problemas de pele, então também pega uma idade jovem e causa anomalias graves. Depois também, produtos químicos ambientais, solventes orgânicos, mas chamo atenção aqui para vocês da poluição, né? Nós estamos com essa questão muito grave nesse momento do Brasil, da matéria particulada e óxido nítrico por causa das queimadas, mas também poluição por automóveis e outros. Cada vez mais há evidências de um efeito da poluição no desenvolvimento embriofetal, eu não tenho tempo de falar tudo aqui, mas que entram tanto no nível da epigenética como no desenvolvimento embriofetal. E das infecções, Zika, como eu falei para vocês, coloquei em letra maiúscula, mas também a gente tem que lembrar, mesmo o Brasil tendo erradicado rubéola, a questão de aderência à vacinação no Brasil, que sempre teve um programa maravilhoso, agora as pessoas começam, às vezes, a duvidar de vacinas. Então, isso é uma preocupação.
toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, as doenças Storch, mas também agora nós estamos com alguma preocupação também sobre uma nova, não é nova infecção, ela existe há mais de 40, 50 anos, mas que está se expandindo por causa da modificação climática, que é a febre oropouche, ainda não chegou no Rio Grande do Sul, mas já tem em Santa Catarina, sobre qual seria o risco na vida embrionária. E quero também, aqui eu não coloquei, mas eu quero chamar a atenção sobre as coisas importantes que a professora Malu e eu também participamos em trabalhos sobre a questão do Covid durante a gravidez, a segurança da vacina e todos os desfechos adversos que não eram de anomalias congênitas, mas do risco do Covid durante a gravidez. Na prevenção secundária, então, bem rápido eu vou falar, nós já temos, por exemplo, no próprio hospital de clínicas, correção de defeitos de fechamento de tubo neural, de parede, de hérnia diafragmática e várias outras que são passíveis já em período pré-natal. Mas saliento aqui a importância do diagnóstico pré-natal, porque ele pode prevenir intervenções cirúrgicas eficazes ou tratamento eficaz no período neonatal. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o diagnóstico pré-natal não é para interrupção da gestação, que no Brasil é só em casos legalmente previstos e muito restritos. Serve para a prevenção de mortalidade neonatal e também de morbidade em muitas situações. Então, nós somos fortes defensores de, pelo menos, ultrassom morfológico no primeiro e no segundo semestre dentro do Sistema Único de Saúde. Aqui eu vou me encaminhando, então, para a segunda parte, a parte mais final da minha apresentação, mas, basicamente, a gente pode, mesmo para anomalias congênitas, elaborar essa pirâmide de prevenção em ações de saúde pública. Então, a gente em termos populacionais, né, sempre na base os fatores socioeconômicos, que são determinantes de muitos fatores de risco para anomalias congênitas, mas também outras mudanças. E eu vou falar um pouquinho mais, que eu não falei, mas foi de propósito, no ácido fólico, tá? Na fortificação e também na suplementação, a questão da imunização, que eu já toquei para vocês, e claro, a gente vai indo também para as questões mais individuais. Várias estratégias de saúde pública que às vezes não são direcionadas diretamente para a gravidez podem ter um impacto importante. Então, todas as campanhas para consumo consciente de álcool, não dirigir e beber, que fazem que o consumo de álcool diminua, a questão do tabaco, vão indiretamente agir também sobre a população vulnerável e potencialmente as mulheres em risco de engravidar, tá? Aqui, por isso que eu coloquei o QR Code, então vocês têm um tempo para o QR Code, porque eu não vou esperar e nem vou ler sobre todas as estratégias de prevenção que estão aqui, e com as anomalias congênitas que estão relacionadas, tá? Eu vou falar do ácido fólico imediatamente depois, um pouco do álcool, o tabagismo, a obesidade e as alterações metabólicas, a vacinação e medidas comportamentais visando a prevenção de exposição a patógenos, por exemplo, citomegalovírus, que nós não temos vacina, então esses toxoplasmose, que nós não temos vacina, mas temos tratamento, mas que essas estratégias sanitárias são importantes, né? E o acompanhamento e tratamento das mulheres em idade fértil com doenças crônicas, olha, o diabetes, hipertensão, hipotireoidismo aqui como alguns exemplos, e a questão dos poluentes ambientais, e aqui tem uma série de anomalias que já foram associadas à poluição ambiental, tá? Então, não tenho tempo para ir, mas acho que aqui a gente tem um belo panorama para vocês. E aqui a questão do ácido fólico. O ácido fólico, ele desde 1991, um trabalho clássico
mostrou que ele é a suplementação pelo ácido fólico é uma estratégia eficaz para prevenção inicialmente da recorrência de defeitos de tubo neural, ou seja, pessoas que tinham filhos já com defeitos de tubo neural, se usassem mulheres, né, se usassem ácido fólico pré-concepcionalmente, até o 3º mês depois da gravidez, esse risco diminuía. Por quê? O tubo neural se fecha muito cedo, nos primeiros 30 dias de vida embrionária, ou seja, quando uma mulher muitas vezes não sabe que está grávida, tá? Então, vejam como algumas anomalias têm que ser quando a mulher não sabe que está grávida mesmo, tá? Então, agora, esse trabalho que foi publicado agora, em julho de 2024, faz uma revisão sistemática, uma meta-análise, mostrando uma diminuição de 77% em anomalias congênitas em geral, através da suplementação por ácido fólico, mas, claro, esse trabalho tem uma série de limitações por heterogeneidade de estudos, mas não há dúvida nesse momento que a suplementação e a fortificação, já explico a diferença para vocês depois, têm um impacto muito grande na prevenção, e a melhor coisa que nós temos, assim, em termos de intervenção e não só de evitar exposições, tá? Aqui eu sei que está pequeno para vocês. Esse é um trabalho, ele tem 10 anos, mas ele é importante porque ele fala da fortificação. Então, a suplementação é a tomada voluntária, né, de um comprimido por dia de 400 microgramas de ácido fólico, enfim, continuadamente. Se sabe que isso é caro e muitas vezes é difícil de adesão alguém ficar tomando sempre essa vitamina por um longo tempo. Então, as estratégias de diversos países são a fortificação de farinhas ou de outros alimentos. E esse trabalho mostra, então, eu vou resumidamente mostrar para vocês, vários países da América Latina que têm vigilância de anomalias congênitas, mostrando quanto que mudou a prevalência de defeitos de tubo neural em nascidos vivos antes e depois da fortificação, tá? Excluindo aqui países em que houve mudança de políticas que permitissem interrupção da gestação, mas mesmo assim a gente pode ter uma boa ideia do impacto. Então, a gente vê que o Brasil diminuiu 33%, a gente espera que a gente possa ir até 70% de prevenção, tá? E comparativamente, Chile, Argentina e o México têm efeitos bem maiores do que o Brasil. A principal explicação do Brasil é que a gente primeiro fortifica as farinhas com uma dose um pouco inferior do que outros países, mas principalmente que a nossa dieta é diferente. Então, enquanto Argentina, Chile e mesmo México, mas principalmente Argentina e Chile, que eu conheço mais, as pessoas comem muito mais pão, mesmo no almoço, é o pãozinho junto. O Brasil come muito mais arroz. No norte do Brasil, então, é tapioca e outros tipos de farinha que não são fortificadas. Então, o Brasil está procurando estratégias para melhorar essa questão da fortificação. Então, aqui a gente volta dentro dessa minha fala geral de prevenção de anomalias em nível populacional, que nem sempre a gente fazer a vigilância só das anomalias congênitas é importante, a gente tem que mudar também para a vigilância dos fatores de risco. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma doença genética, então a prevalência de diversas variantes patogênicas de doenças, isso fica a nosso encargo de geneticistas, e a gente sabe que algumas populações têm alto risco para algumas doenças por causa dessas prevalências, então o aconselhamento genético, a orientação pré-concepcional, mas aqui, ó, as anomalias, o diabetes materno, e aí o diabetes materno, incluindo o diabetes, por causa das questões da hipertrofia cardíaca também, como a Malu muito bem falou, o cigarro, idade materna e deficiência de
folato, a gente pode ter uma ideia do peso do risco e depois, então, o peso da doença. Nossas ideias de vigilância estão muito, de epidemiologia, estão muito concentradas aqui no desfecho e a gente tem que se concentrar mais também na causa. Finalmente, então, a questão do álcool, que é outra coisa super importante. Então, o álcool é uma das causas mais frequentes como causa prevenível de deficiência intelectual nos países em que há o consumo de álcool, e também de distúrbios neurocomportamentais. Mas o que eu quero dizer aqui, o mais importante é que a gente não conhece a dose inferior segura. Esse é um artigo que nós publicamos sobre essa questão da avaliação do potencial de risco no Brasil. Nós publicamos isso, acho que foi em 2019. E aqui eu trago, então, alguns artigos que mostram essa questão, porque o álcool pré-natal, ele tem um risco, a gente não sabe a dose inferior segura, mas cada vez mais se conhecem os mecanismos, e um dos mecanismos mais importantes é a programação epigenética, tá? Então, se esse é um artigo de 22, muito interessante, que ele mostra a associação da exposição do álcool pré-natal com o padrão de metilação, ou seja, de programação epigenética, de funcionamento dos genes de uma maneira mais informal, então, com uma revisão sistemática da literatura. Também, então, nesse caso, a, os efeitos em longo prazo dessa exposição. E aqui esse outro artigo, em que alguns autores são os mesmos, agora de 2024, mostrando que mesmo uma dose pré-natal moderada no período precoce da gestação pode ter efeitos epigenéticos. Meus últimos slides são bem rápidos, tá? Então, só para mostrar para vocês que todos esses fatores de risco que eu falei para vocês para anomalias congênitas, e aqui eu vou fazer uma ponte com as minhas colegas e com o tema dessa aula, eles servem também para prevenção de neurodesenvolvimento, de problemas de neurodesenvolvimento em longo prazo, vários deles, também para restrição de crescimento intraútero e para prematuridade, tá? Então, com isso, eu quero agradecer muito, dizer que nós temos um sistema de informação dentro do hospital, um programa de extensão, que é o gravidecsegura.org, e com isso eu novamente agradeço e me despeço de vocês. Podes, por favor, me liberar o compartilhamento da tela? Ixi, não está aparecendo aqui para mim. Eu já... Vocês estão enxergando minha tela compartilhada? Certo. É que estava bloqueado para mim. Eu acho que eu fui muito rápida aqui na compartilhamento. Desculpa, gente. Esse Zoom nos apronta às vezes, mas enquanto eu estou aqui no compartilhamento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Patrícia Plola, a Fernanda Viana, também agora a professora Úrsula Matti, que está à frente da coordenação do DIP, né, do Núcleo de Ensino e Pesquisa, de pesquisa do nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, eu vou finalmente compartilhar a minha tela. Espero que esteja em tela cheia. Já está, não? Agora foi? Não. Ai, ai. Por que que isso me acontece sempre que eu tenho que apresentar no Zoom?
Gente, desculpa o problema técnico, voltamos agora, foi confusão minha aqui no computador. A nossa tecnologia às vezes nos atrapalha, nós vamos conversar agora, então, dentro dessa mesa de evidências científicas para a promoção da vida saudável na gestação e no período neonatal, sobre os desafios do nascimento prematuro. A gente sabe que um nascimento prematuro é a interrupção de um ciclo vital, não é mesmo? E todo esse período, que é o período onde a gente tem tido uma certa sobrevida dentro das unidades neonatais no Brasil e no mundo, de 23 a 37 semanas, é o período da prematuridade, da viabilidade maior dos nossos bebês, que circula ao redor de 23 semanas a viabilidade atualmente, 22, 23. E nesse período, nós temos uma série de transformações dentro do desenvolvimento estrutural organizacional do nosso organismo, mineralização óssea, mielinização cerebral, maturação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, a nefrogênese, e essa interrupção do ciclo intrauterino passa por certamente a nossa atuação no período neonatal. Eu costumo dizer que nós, neonatologistas, como útero materno, somos um fracasso. É risco de infecção, lesão pulmonar, lesão cerebral, a toxicidade do oxigênio, a própria ventilação. Então, a gente, dentro desses desafios, a gente tem que trabalhar as melhores práticas desde o princípio, desde a fase adaptativa fetal. Então, seja o clampeamento oportuno do cordão umbilical, que é um trabalho de todos multiprofissional e todos têm que estar alinhados, a temperatura no local, a temperatura adequada para evitar a perda de calor desse prematuro, que aumenta muito a mortalidade. Nós temos dados nossos, feitos em conjunto com a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, e publicados já há alguns anos, que a hipotermia, vocês vejam bem, esse é um artigo do Journal of Pediatrics, aumentou a mortalidade dos prematuros. Também tem biomarcadores que a gente estudou de microbioma muito precoce, que aumenta a prematuridade. Então, o contato pele a pele com a mãe, sempre que o prematuro está estável, modula esse microbioma, e recentemente um estudo multicêntrico publicado no New England evidenciou que o método canguru contínuo, logo após o nascimento, pele a pele com a mãe, em prematuros um pouquinho maiores, de 1.000 a 1.800 gramas, melhora a sobrevida neonatal em 25% em locais de baixo recurso. Então, o Golden Minute da reanimação neonatal é importante, é responsabilidade de toda a equipe, o método canguru é fundamental, trabalhar as melhores práticas logo após o nascimento, evitando a hipotermia na UTI neonatal, também melhora muito a sobrevida e diminui a ocorrência de hemorragia perintraventricular grave. Esse também é um estudo que publicamos há alguns anos, onde a gente viu que a hipotermia na admissão aumentou os desfechos desfavoráveis, aumentou o risco de hipoglicemia, de síndrome respiratória, pneumotórax, aumentando o risco de hemorragia perintraventricular grau 3 e 4 e leucomalácia, ou seja, um prognóstico desfavorável para o neurodesenvolvimento. E mais recentemente, em 2019, publicamos, junto com a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, esse é um estudo que reuniu os 20 centros da Rede Brasileira, nós somos um dos centros, mostrando que a admissão na UTI com hipotermia aumenta a morbidade e a mortalidade neonatais. Então, uma boa prática, completamente factível e com evidência científica. Primeiro de tudo, dentro do pacote de melhores práticas para prevenção, primeiro de tudo, não lesar. Evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica, suporte ventilatório, quando necessário, sempre não invasível, minimamente invasivo. O CPAP promove proteção pulmonar. A gente tem visto cada vez mais que os métodos não invasivos de administração de surfactante também são protetores. A cafeína mais precoce tem evidências recentes e está em estudo manter estável o fluxo sanguíneo cerebral e o fornecimento de oxigênio
oxigênio com base num monitoramento hemodinâmico mais moderno que está em estudo. Então, dentro desse contexto de melhores práticas para prevenção de morbidades, nós já há alguns anos temos publicado com esse olhar. Isso começou já em 2015, quando publicamos esse estudo bem interessante, que foi a tese de doutorado que eu orientei da professora Clarissa Carvalho, junto com o professor Renato, onde a gente viu que os níveis de interleucinas caíam com o CPAP. Então, o CPAP protetor no caso de desconforto respiratório precoce. Também, recentemente, publicamos uma meta-análise mostrando a administração minimamente invasiva de surfactante no tratamento da síndrome de estresse respiratório como protetor para displasia, mortalidade, pneumotórax e problemas neurológicos. E esse ano foi o mestrado da nossa colega, que é neonatologista aqui no Hospital de Clínicas, que orientamos também, a Gabriela Trindade, onde a gente viu que a administração, o momento da administração da cafeína, nessa revisão sistemática, é fundamental na prevenção de morbidades. Então, são evidências, sejam observacionais, sejam de meta-análises, de alguns cuidados que vão impactar nos desfechos dos nossos prematuros, para garantir uma qualidade de vida futura melhor. A implementação de cuidados neurocríticos na UTI neonatal é algo que envolve 4 domínios. Primeiro, a gente tem que avaliar esse cuidado, monitorar, proteger e desenvolver esse cuidado, e essa pirâmide é muito crítica em termos de desenho de treinamento de cuidado, e nesse contexto nós já estamos com um projeto multicêntrico, que o professor Renato é o PI, eu sou a co-PI, e a Gabriela Trindade é nossa investigadora colaboradora aqui no Hospital de Clínicas, onde a gente vai desenvolver, então, modelos de cuidados. Por que tudo isso, gente? Por que é tão importante a gente trabalhar preventivamente? Bom, quando nasce um bebê prematuro, nós temos um caminho, um risco que envolve a prematuridade, seja de simplesmente a perda, né, fetal ainda, ou dele nascer vivo a partir de uma gestação não complicada e ter um desenvolvimento normal, e isso, quanto maior a idade gestacional, quanto mais tempo no útero materno, e quanto mais bem controlada, por exemplo, a diabetes gestacional, como a professora Maria Lúcia falou, melhor o prognóstico, né? Ou então a gente pode ter uma trajetória difícil. E essa trajetória difícil envolve uma série de morbidades, como a síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intracraniana, enterocolite, retinopatia da prematuridade, maior risco de infecção. E aqui a gente pode mudar essa trajetória para um desenvolvimento normal ou para uma série de morbidades que vão precisar ser trabalhadas para evitar morbimortalidade mais tarde na adolescência, na vida adulta. Então, o diagnóstico, por exemplo, de sepse neonatal é um desafio permanente, gente. A gente está trabalhando nisso há muitos anos que a gente busca um bom marcador, uma boa avaliação clínica para a gente dizer, ok, esse bebê está infectado, ok, ele tem que ser tratado, esse prematuro. Por quê? Porque a diversidade microbiana reduzida, por exemplo, se associa à enterocolite necrosante. Então, se a gente usar abusivamente antibiótico para aquele que não está infectado, nós temos um risco para esse paciente, né? E os marcadores, já desde 1999, vejam bem, ai, como eu estou antiga, era meu mestrado, a gente já publicou sobre os níveis de interleucinas para predizer o diagnóstico de sepse neonatal. Então, eu só quero dizer para vocês que a gente está nessa luta há muitos anos. E realmente, se vocês me perguntarem hoje qual é o melhor biomarcador para diagnóstico de sepse neonatal, eu vou ser obrigada a dizer para vocês que no prematuro nós não temos uma absoluta convicção de qual é o melhor biomarcador. A gente já trabalhou com a microbiota do mecônio, foi o mestrado da doutora Laura Dornelles, que eu orientei junto com o professor Renato, para predizer sepse precoce em prematuros. A gente já publicou várias revisões, a gente já olhou o momento da coleta desse biomarcador, e ainda a gente tem
muitas questões que não estão respondidas, né? E a gente tem que se preocupar com isso, porque essas citocinas pró-inflamatórias elevadas, elas aumentam no paciente séptico o risco de lesão da substância branca, que tem um prognóstico extremamente desfavorável no segmento, tanto na sepse neonatal precoce quanto na sepse neonatal tardia. Essas citocinas pró-inflamatórias, aqui é uma outra publicação nossa, de alguns anos atrás, onde a gente viu que os níveis elevados de citocinas aumentavam o risco de atraso no neurodesenvolvimento, avaliado pela escala Bayley aos 2 anos. A sepse tardia também se associou a atraso no neurodesenvolvimento aos 2 anos desses bebês prematuros. A própria leucomalácia é muito mais prevalente em prematuros que estiveram sepse neonatal precoce. Então, a gente tem que pensar nos riscos que a sepse nos traz e no benefício de tratar aquele que realmente é infectado e no malefício de tratar aquele que não está infectado. E esse é um desafio, porque realmente no segmento a gente vê que atraso no neurodesenvolvimento é mais prevalente. Outro desafio, a displasia broncopulmonar, que também se associa a piores desfechos no neurodesenvolvimento, e nesse contexto, nós já viemos trabalhando com biomarcadores também, talvez uma das primeiras publicações nossas nesse sentido foi exatamente um dos papers da doutora Cláudia Rentes, do doutorado dela, que o Renato orientou, que foi olhar os fatores de crescimento vascular endotelial e dos heterodímeros placentários em prematuros com displasia. Então, como predizer precocemente a displasia e poder daí atuar preventivamente, né? Seja como nesta outra publicação com a doutora Clarissa Carvalho, eu e o Renato, para neonatos prematuros com estresse oxidativo pela lesão induzida pela ventilação. Então, já para vocês terem uma ideia, já fica claro aqui 2 estratégias, né? Predizer precocemente com biomarcadores e evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica, evitar o estresse oxidativo. Outro dado de publicações nossas que nos fez pensar já há alguns anos na relevância cientificamente comprovada do leite materno foi a associação do aleitamento materno e displasia broncopulmonar. Ainda que seja um estudo observacional, que foi com a doutora Luciana Fonseca, orientada pelo professor Renato, a gente viu que as quantidades de leite materno, quanto mais leite materno, o efeito era acumulativo, menor o risco de displasia broncopulmonar. E aquele que recebia eminentemente fórmula parecia ter maior risco. Era uma amostra pequena naquela época, mas estudos mais recentes vêm confirmando esta hipótese que levantamos e publicamos na ocasião. Outra publicação relevante e que chama a atenção para o desafio da displasia é o uso da azitromicina para prevenir lesão da ventilação mecânica em neonatos que tiveram principalmente displasia com presença de ureaplasma. Esse foi o doutorado da Cristiane Halpe, que é Nunes, que é a nossa enfermeira dentro da UTI neonatal, e é muito interessante, eu recomendo que vocês busquem, foi publicado no Neonatology em 2020, porque ele tem um olhar de alternativas para a gente pensar para o futuro nessa população específica de prematuro acometida pelo ureaplasma. Outro aspecto importante desse ano, que eu quero ressaltar, que foi o mestrado da Marina Menegola, orientada pelo Renato também, é a questão dos antibióticos. Né? A gente tem batido muito nessa tecla, no desafio à beira-leito, da dinâmica e riscos de displasia broncopulmonar em bebês muito prematuros que usaram abusivamente o antibiótico. Aí vem uma questão, né? O que veio antes, né? O antibiótico, a displasia, ou justamente usou muito antibiótico porque era muito prematuro, mas mesmo controlando para a idade gestacional, ainda assim, nessa amostra de 300 e tantos bebês, nós vimos que o uso de antibiótico terapia foi um fator de risco importante para o desfecho
desafiador da displasia broncopulmonar. E por que esse estresse com a displasia broncopulmonar, né, gente? Independente da classificação que a gente use, vejam bem essa meta-análise publicada em 2018, usando o critério da dependência de oxigênio às 36 semanas, que é o mais atual, ou da dependência de oxigênio aos 28 dias, que teve menos estudos, ou simplesmente displasia severa por ventilação mecânica, a gente viu que as taxas de paralisia cerebral são muito mais altas em pacientes que tiveram qualquer um desses quadros, e principalmente os quadros mais graves, obviamente, de displasia broncopulmonar. Isso incluindo a população tanto acima de 2 anos de idade, como abaixo de 2 anos de idade, e ajustando para fatores confundidores, como a idade gestacional, a menor idade gestacional, ainda assim a displasia broncopulmonar é fator de risco para paralisia no segmento de crianças prematuras. Então, a gente tem que trabalhar a busca de novos paradigmas assistenciais na prevenção da displasia broncopulmonar. Outro olhar que temos que ter atenção no risco de paralisia cerebral e de lesão induzida pela ventilação, que leva a mais displasia, enterocolite, retinopatia, leucomalácia, né, a retinopatia, inclusive, com a cascata inflamatória suscitada, a síndrome da resposta inflamatória, é que geralmente, com exceção do recém-nascido de mães pré-eclâmpticas, que tem uma situação particular, que preserva, de certa forma, a resposta inflamatória, nas demais situações, a síndrome da resposta inflamatória imunofetal se relaciona com atraso no neurodesenvolvimento. E, recentemente, esse ano, publicamos esse paper mostrando que os níveis de citocinas, que são proteínas associadas a hormônios que agem como hormônios, produzidas por uma variedade de células, elas estão em níveis elevados em neonatos prematuros, independente de estarem doentes ou não, o simples fato de ser prematuro. E por isso eu queria falar um pouquinho mais rapidamente, nesses 5 minutos que me faltam, sobre algumas estratégias de saúde e proteção. Seja o leite materno para proteger de retinopatia, seja a independente, a influência do leite materno em diferentes proporções, alterando a microbiota intestinal, isso a gente viu em análise de microbiota intestinal, foi o mestrado da Adriana Zanella, nossa enfermeira também, que viu que a microbiota fetal dos prematuros alimentados com leite da própria mãe apresentava uma riqueza e uma composição microbiana diferenciada e protetora em relação às fórmulas. E cada vez mais e mais a gente tem visto a influência da nutrição precoce nos desfechos do neurodesenvolvimento dos prematuros, e essas rotinas devem envolver todos: fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia. A gente já viu que a fisioterapia reduz a perda de massa óssea em prematuros, a gente já viu com a fono o impacto da estimulação oral, de um programa esse é um ensaio clínico randomizado muito rico, conduzido pela Karine, que eu orientei no mestrado, que a professora Débora da Fono orientou, muito rico em mostrar o impacto da estimulação precoce do oral para a aquisição motora oral. Também publicamos o impacto da massagem no bebê dentro da UTI neonatal e seu impacto no neurodesenvolvimento, assim como a influência e a importância do leite materno em longo prazo para melhorar a memória de trabalho, QI verbal. Também a gente tem que pensar nos riscos dos nossos pacientes e que o leite materno, de certa forma, previne o risco de síndrome metabólica e hipertensão, que os nossos prematuros todos estão mais sujeitos no segmento, e nós temos dados nossos mostrando isso. Entretanto, a lesão cerebral do prematuro, ela não é uma única lesão e que tem as consequências bem estabelecidas. A gente tem que focar na trajetória do nosso prematuro. Cada dia é importante e único.
A gente sabe que experiências somatosensoriais já bem precoces irão auxiliar mais tarde no neurodesenvolvimento desse prematuro, e o neurodesenvolvimento no Brasil, os dados que nós temos de nossas pesquisas realizadas aqui no Hospital de Clínicas e no âmbito da URGS nos mostram que ele é diverso e ele precisa ser olhado de uma forma diversa. Nós temos dados mostrando que, por exemplo, o desenvolvimento motor no primeiro ano de vida prediz atraso cognitivo e na linguagem aos 3 anos, na nossa população de prematuros. A gente tem dados mostrando que a questão socioeconômica é impactante, dados mostrando que a detecção precoce de atraso na linguagem prediz muito, tem a ver muito com a prática materna, com o envolvimento do cuidado da mãe, inclusive de déficit de atenção e piorando o controle inibitório na idade pré-escolar de crianças muito prematuras. E por falar no déficit de atenção, essa meta-análise que publicamos em parceria com a psiquiatria aqui do hospital, a gente viu que o risco de TDAH foi 3 vezes maior no pool de idade gestacional abaixo de 32 semanas e, paralelamente a isso, pensamos, não, se prematuridade é um risco alto, como que a gente faz para predizer, né? Como que a gente vai poder ajudar o nosso bebê cedo? Então, a gente fez uma calculadora de risco de TDAH, que para além do score materno, que o aspecto familiar pesa, também, de novo, sepse tardia, enterocolite, problemas neurológicos, a própria síndrome do desconforto respiratório e o tempo de internação impactam no maior risco de TDAH. Agora, só falar em desgraças não vale, né? Como a gente pode fazer, como a gente pode predizer esses desfechos? Tem vários estudos mostrando que a estimulação precoce envolvendo as famílias no cuidado, as habilidades cognitivas são mais difíceis. Esse é um projeto nosso que a gente conseguiu desenvolver com verba da Fundação Bill e Melinda Gates, que resultou nessa pesquisa final, publicada esse ano na JAMA Open, mostrando que as intervenções guiadas pelos pais, é um ensaio clínico randomizado, o desfecho primário foi o neurodesenvolvimento aos 18 meses, e a gente viu como resultado um importante valor agregado dessa estimulação precoce iniciada dentro da UTI neonatal e continuada após a alta, principalmente, isso é novo, no aspecto cognitivo, porque o aspecto motor a gente já tinha dados mostrando, mas a cognição não. E a cognição aqui nos mostrou que os pais são facilitadores eficazes do desenvolvimento de seus bebês, e embora as intervenções motoras sejam mais fáceis para os pais entenderem e implementarem, a gente pode melhorar a cognição, vejam o aspecto cognitivo e da linguagem, no grupo intervenção significativamente melhor em relação ao grupo controle, com uma diferença de 4,5 e 7,7 na linguagem. Então, isso é muito importante. O motor também foi diferente, mas esse motor não foi inovador. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui na nossa mesa, para finalizá-la com categoria, é dizer que essas evidências científicas robustas é uma busca constante, a pesquisa clínica pode nos ajudar a isso, mas é uma modalidade de pesquisa bem desafiadora, mas é fundamental que a gente continue perseguindo isso para poder ofertar sobrevida com melhor qualidade de vida para todos nossos prematuros, desde a internação até o segmento pós-alta. Eu quero agradecer e finalizar convidando vocês para esse nosso evento super importante que a gente tem a cada 2 anos, que será em Gramado de 3 a 5 de abril do próximo ano, com vários convidados importantes internacionais e alguns deles a primeira vez no Brasil. Peço desculpas pelo problema técnico que tivemos e vamos agora rapidamente, então, abrir para as perguntas. Vamos ver aqui. Gente, tem muitas perguntas e eu vejo que a gente tem 8 minutinhos, né?
bem-vindas de volta, professora Maria Lúcia, professora Lavínia. Eu vou começar com a professora Maluz. Pode ser, professora Maria Lúcia? Ai, falei Malu, que chato. Tá ótimo. A partir de quantas semanas de gestação, essa pergunta é bem interessante aqui, podemos dizer que você é o que sua mãe comeu, que você falou na sua brilhante aula, né? A partir de quantas semanas isso é impactante, como a gente pode aconselhar desde a concepção, né? E também já vou emendar com uma outra questão, se as filhas de mães diabéticas têm maior chance de ter também diabetes gestacional depois na sua gestação. Obrigada, Rita. Primeiro eu quero te dizer o quanto eu estou impressionada com a linha de pesquisa de vocês, tu e do Renato, e do número de publicações que vocês têm a respeito. É uma área que tu sabes que eu me interesso muitíssimo. Eu sou do grupo contra a prematuridade, mas frequentemente a gente não tem outra opção, né? De qualquer modo, parabéns, excelente o teu trabalho. Respondendo rapidamente, então, na verdade, você é o que a sua mãe comeu desde antes de você pensar em existir. A prevenção da obesidade antes da gestação, a gente sabe que é muito mais eficiente do que tentar amenizar os efeitos da obesidade durante a gestação. Então, na verdade, as mulheres todas, não só aquelas com diabetes prévio, que é óbvio que deveriam fazer uma consulta pré-concepcional, mas todas as mulheres deveriam fazer uma consulta pré-concepcional. E, na verdade, como muitas das mulheres engravidam sem saber que estão, por incrível que pareça, no século XXI, que estão em risco de engravidar, a obesidade é um foco muito importante, que a obesidade se associa a todas as outras comemorativos que vão ter um desfecho adverso na gestação. E sim, as mulheres com hiperglicemia na gestação, independente do tipo de diabetes, se forem meninas dentro do útero dessa mãe, vão ter um aumento grande, não foi ainda identificado de quanto, mas eu já sei que já é mais do que 50%, delas também desenvolverem diabetes gestacional. Provavelmente relacionado às alterações epigenéticas que elas tiveram no período intrauterino. Porque a gente sabe que mesmo as mulheres, é um estudo interessantíssimo nos PIMA, Indian, que tem uma incidência elevadíssima de diabetes tipo 2. As mulheres que tiveram bebês antes do diagnóstico do diabetes tipo 2 tinham bebês que tinham evolução normal e que foram adultos normais. Depois que elas tiveram o diagnóstico de diabetes, esses filhos dela, a carga genética nos dois grupos de filhos, antes e depois do diabetes, era a mesma mulher. Mas as mulheres que tiveram hiperglicemia durante a gestação, então com o diagnóstico durante a gestação, essas crianças tiveram um aumento muito grande de diabetes, doença cardiovascular e diabetes na gestação. Então, não é só genética, é óbvio que a Lavínia sabe. A importância da genética, ela já nos deixou bem claro, mas a epigenética está se tornando um campo muito importante. Obrigada, gente. Espero ter sido bem rápido. Sim, excelente. Tem um comentário aqui bem interessante que eu queria trazer para a mesa e gostaria da colaboração, do parecer da professora Lavínia e da professora Maria Lúcia também. É um comentário da coordenadora do SINASC, do Sistema de Informação de Nascido Vivo aqui do nosso estado, né, a Cristina, onde ela diz que está comentando sobre o aumento da idade materna na gestação no Rio Grande do Sul, né, gestantes mais idosas. Qual é o impacto, se a professora Lavínia pudesse complementar, desse aumento da gravidez entre 35 e mais anos nas morbidades genéticas, né, malformações, enfim, e também a professora Maria Lúcia no diabetes gestacional. Eu vou dirigir as duas porque eu acho que é uma questão epidemiologicamente relevante, né? Excelente pergunta, né? Então, realmente, com o aumento, obrigada, Cristina, pela pergunta. Com o aumento da idade materna, a gente vai ter esse risco de anomalias cromossômicas, mas também o risco de uma série de outras condições maternas de doença, né? E aí acho que a Malu vai poder me complementar melhor.
inclusive o diabetes, aquele pré-gestacional que implica, não só o gestacional, mas o pré-gestacional que vai implicar no risco aumentado de anomalias congênitas. Malu, eu passo para ti, porque aí tu tens mais propriedade, inclusive para as outras morbidades. Isso é importantíssimo. O aumento da idade materna tem sido um problema, a gente sabe pelas cromossomopatias, que a Lavínia já falou, e principalmente, gente, pelo aumento que isso traz, está associado com obesidade e com diabetes, não tenha nem dúvida. Além de outras doenças associadas à obesidade, como hipertensão. Isso é um problema de saúde pública muito importante, como a obesidade e o diabetes estão demonstrando. A gente tem que encarar de frente. O nosso índice de massa corporal médio, atualmente, então são mulheres jovens que estão grávidas, é de 33. É um absurdo que todas as nossas gestantes, a média das nossas gestantes, sejam no início da gestação já obesas. E nós vamos precisar encarar isso, porque isso tem um efeito deletério importante, intraútero e para a vida dessa criança. Com certeza, e depois no segmento, né, que eu me preocupo bastante, não só na UTI neonatal, no segmento. Bom, as perguntas que foram dirigidas a mim, o pessoal tem meu e-mail, eu vou deixar eles confortáveis para me enviar as perguntas, porque tem aqui várias questões bem relevantes que eu não queria deixar de permitir que a professora Lavínia pudesse nos dizer também. A professora Úrsula nos pergunta aqui uma questão sobre o aumento de anomalias congênitas em função do aumento de poluentes particulados. Isso já foi discutido numa mesa redonda de ontem, então será que a professora Lavínia poderia comentar um pouco mais sobre essa questão dos poluentes? E aí tem uma outra pergunta que eu vou juntar, assim, né, dos riscos ambientais das queimadas também no desenvolvimento embriofetal, algo que ainda a gente não tem muita certeza do caminho, acredito, mas que vem a implicar um pouquinho nas questões do expossoma, né? Será que você pode trazer alguma coisa para nós, Lavínia, por favor, Lávia? Então, bem rapidinho, as duas perguntas são muito importantes. A Úrsula, obrigada, Úrsula, e parabéns assim, por essa semana científica. Mas a matéria particulada, especialmente aquela PM 2.5, que é muito pequenininha, ela tem capacidade de entrar na célula, formar adultos, ligações com o DNA, e há evidências epidemiológicas, principalmente para anomalias cardíacas congênitas, tá? E também a questão epigenética, mas ainda esses estudos se tornam cada vez mais independentemente replicados e há evidências cada vez maiores. Remete isso também à questão das queimadas. As queimadas, elas têm, em boa parte, também a produção da matéria particulada PM 2.5, e é interessante porque a gente já tem modelos de tabagismo, não só com prematuridade, que é o mais clássico, e outros problemas, mas com anomalias, especialmente fissuras orofaciais, com alguma interação com suscetibilidade genética. Então, a coisa mais moderna, o pessoal está fazendo já estudos de anomalias congênitas e exposições ambientais com o que eles chamam de randomização mendeliana. É separar os grupos de acordo com os seus genes de suscetibilidade, e mesmo assim se mostra um efeito desse tipo de poluição aérea de diferentes origens. Muito obrigada. A gente tem ainda... Nossa, a gente não tem mais. Eu acho que eu vou deixar, então, as outras perguntas para serem respondidas posteriormente por e-mail para todas nós. Só gostaria rapidamente de pedir à professora Malu uma mensagem final, professora Maria Lúcia, e a professora Lavínia uma mensagem final antes da gente encerrar a nossa sessão. Obrigado. Eu diria, gente, que a gestação e a formação de um bebê é uma tarefa tão importante
que a gente precisa deixar isso claro de como é importante essa tarefa. De preparar essa mulher para a gestação, isso é importantíssimo, principalmente na mulher normal, saudável, em relação ao ácido fólico, com a fortificação, ou melhor, com a suplementação com ácido fólico, e da importância durante a gestação de evitar o álcool, de evitar drogas, de evitar o uso excessivo de alimentos ultraprocessados. Infelizmente, em relação ao meio ambiente, eu não vejo como é que a gente possa impactar, mas a gente pode tentar reduzir o que é possível fazer pela nossa parte. É quase assim um call to action. A gente precisa deixar essas meninas e essas mulheres jovens cientes da importância de formar outro ser. Obrigada, Rita. Perfeito. Professora Lavínia. Eu sublinho exatamente o que a professora Maria Lúcia falou. Não tenho outras palavras e agradecer novamente a oportunidade pela importância que se reveste toda essa nossa mesa. Obrigada. Bom, e eu gostaria de finalizar, então, com a minha mensagem. Obrigada, colegas, por a riqueza dessa mesa e do meu tema em específico. Eu gostaria de dizer para vocês que não se assustem. Cada vez mais a gente vai ter prematuros com menores idades gestacionais sobrevivendo, graças à melhoria do cuidado perinatal, tanto obstétrico como neonatal. Para o obstetra, é sempre evitado ao máximo o nascimento prematuro, tem todo esse controle, essa busca, mas uma vez a gente tendo o produto de mães muito doentes e situações diversas, a gente tem que cuidar e tratar da melhor maneira, e o segmento organizado após a alta é igualmente importante. E a gente tem se preparado continuadamente com evidências científicas de qualidade para poder prever os melhores caminhos, a melhor trajetória para o nosso pequeno paciente. Muito obrigada a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, com as minhas colegas, com a equipe que nos auxiliou, e convidamos a todos, então, para o nosso intervalo, que era para ser pontualmente das 10 às 11, mas vai ser das 10 e 4 minutinhos às 11. E a seguir teremos a nova atividade. Obrigada a todos.